Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para todos os ouvintes. Que a graça do Senhor abunde cada dia mais em vossas vidas. A paz do Senhor reine em vossos corações. Glória a Deus. Eu louvo e exalto o Senhor por ter nos acordado, por ter nos guardado enquanto a gente estava dormindo. Graças a Deus, o Senhor deu livramento na vida espiritual, né? Porque enquanto dormimos, o mal, ele não cansa de fazer o mal. Maquinam o mal no pensamento das pessoas na sua cama, para a luz do dia pôr em prática. E Deus tem dado livramento. Graças a Deus, não tem deixado nosso subconsciente trabalhar a favor do mal, muito menos nossos pensamentos. Eles foram guardados pelo Senhor. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Por isso que é muito bom a gente orar antes de dormir, né? Agradecendo e também pedindo ao Senhor que continue nos protegendo. Louvado seja o Senhor por esse dia, pelo sol e pela natureza, pelos pássaros. Graças a Deus por todas as aves, por todos os animais, répteis, quadrúpedes, os animais marinhos, e muito deles nos sustentam, muito deles é alimento. Graças a Deus por tudo, né? Também pelo privilégio da gente ter uma família, ter o nosso esposo, nossos filhinhos, aqueles que ainda não têm, tem a sua mamãe, tá aí, né? Curtindo a sua família. Glória a Deus. E muitos também, a gente sabe que a gente tem que lembrar do nosso próximo, né? Tem muitas pessoas que estão em sala de cirurgia, tem pessoas que pós-cirúrgicos, temos que lembrar daquele que está nas ruas, desabrigado, né? Quando a gente pegar o nosso prato de comida, a gente tem que lembrar do nosso próximo, né? Aqueles que são vítimas de guerras, aqueles que são vítimas de enchentes. Temos que lembrar daqueles que não têm o que comer, agradecendo a Deus pelo alimento e orando por aqueles que não têm, né? Vamos lembrar do órfão, das viúvas, né? Repartir com nossas orações, amém? Gente, estarei lendo aqui em Atos, capítulo 15. Eu vou começar aqui, ó, no verso 13. E alguns versículos, porque ele é extenso, mas vai dar para a gente meditar. Está dizendo, então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios
que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas igrejas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciões que toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram suas vidas pelo nome de Jesus. Enviamos então Judas e Silas, os quais de boca vos anunciaram também o mesmo. Gente, pareceu bem ao Espírito Santo não lhe colocar mais encargo nenhum, senão essas coisas necessárias. Quais coisas necessárias? Abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas faz bem se vos guardardes. Gente, nós vemos então essa passagem maravilhosa, né, da qual os irmãos estavam lá no início da igreja, né, gente, ali tentando espalhar o evangelho, mas estava bem difícil, porque os irmãos, como Jesus disse, né, eu vim para os meus, e os irmãos ainda tinham isso na cabeça, né, é só para os irmãos judeus, só para os israelitas, os irmãos, e eles ainda não estavam entendendo que o evangelho tinha que ser espalhado para os quatro cantos da terra, servos, livres, machos, fêmeas, todas as nações, né? Porque na verdade os irmãos, eles estavam duvidosos, estavam tendo contendas. Quando Pedro foi pregar para os gentios, Cornélio, houve questão, ele foi repreendido pelos irmãos. Não, Pedro, não é para você ir pregar para os gentios. Mas aí então ele teve que explicar que o Senhor Jesus tinha falado que era para pregar para os gentios, que não era para fazer acepção de pessoas no evangelho. O evangelho era para ser pregado para todo mundo, né? Então hoje em dia, gente, tem muitas críticas, porque a gente acha que quem tem que pregar o evangelho são os santos. E não é somente os santos, mas o Senhor diz que não importa. É importante que o evangelho seja pregado. Tem muitas pessoas desconcertadas, tem muitas outras pessoas que estão anunciando o evangelho. Não importa, né? O Senhor disse que não importa se é por inveja, se é por ciúme, mas que o evangelho seja pregado. Por quê? Porque não é para nós proceder conforme as obras dessas pessoas que são escandalosas, mas é para nós obedecer o que está sendo pregado, né? Glória a Deus. Então, irmãos amados, o evangelho estava sendo introduzido, né? E então aí a gente viu que tinha muita discórdia. Glória a Deus. Mas o Senhor elegeu alguns irmãos, e alguns irmãos começaram a ajudar os outros, os gentios, né?
E a gente viu que Pedro tomou a palavra, se explicou, né, que Deus tinha elegido ele entre os gentios para que ouvisse da boca dele o evangelho e cresce em Jesus, né? E fez muita diferença, né? Purificando o coração dos irmãos à fé, induzindo os irmãos à fé. Glória a Deus. Ai, mas foi bem complicado, né? Hoje, graças a Deus, o evangelho está por tudo. As pessoas aceitam, tem uns que não, mas está sendo pregado, né? Todos chegarão ao conhecimento. Aí nós vemos que também Tiago também tomou a palavra, falando, irmãos, Pedro estava anunciando o evangelho aos gentios, irmãos, né? Para que Deus venha tomar essas pessoas e ser salva também, para colocar o seu nome entre esse povo, né? Assim venha cumprir a palavra dos profetas, que o Senhor disse que ia reedificar o trono de Davi, que estava caído, e, né, que estava em ruínas, mas o Senhor disse que ia reedificar, né? Então, todos os restantes, a qual o Senhor chamar, então o Senhor ia fortalecer esses homens também. Graças a Deus, né, que o Evangelho chegou a nós, né, os brasileiros. Graças a Deus que somos agora parte da esposa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o nome do Senhor está sendo invocado entre nós, os gentios. Então, por isso que muitas das vezes a gente vê as pessoas do mundo se vestindo de um jeito, agindo do jeito, por causa que é gentios, né? Então, por isso que o Senhor fala, não seja como gentios, né? Então, quando o Espírito Santo desce sobre nós, sobre o povo, seja ele qual for a nação, então é diferente, a pessoa ela fica igual. O Espírito Santo é derramado lá na China, o Espírito Santo é derramado em alguma pessoa lá da Índia, ou aqui do Brasil, então fica unidos em espírito. E pode ver que o modo de se vestir fica tudo igual, seja na Coreia, seja onde for, as pessoas se vestem igual, né? Quero dizer, elas se cobrem, né? Mas tem muitos gentios ainda que não receberam ainda Jesus, né? E aqui a gente viu que os servos do Senhor, Tiago, ele disse assim que não era para ficar perturbando os gentios que converteram ao Senhor, colocando sobre eles um jugo pesado. Era para ter paciência com eles, com os gentios. Como assim um novo convertido? Uma pessoa que aceita Jesus, que vem com toda a sua carga de pecado, a gente tem que ter muita paciência e a gente precisa ensinar eles aquilo que a gente aprendeu, né? E não ficar cobrando eles de alguma outra coisa, de algum costume. Vamos deixar que realmente a luz do Evangelho transforme essa pessoa. Ela vai ser transformada, ela vai ser liberta. Mas se colocar um jugo pesado em cima do novo convertido, ele não vai suportar. Se um novo convertido vem para a igreja todo feliz, alegre, e você ungir ele, dar um cargo para ele, dali uns meses ele vai sair da igreja, porque ele não vai aguentar. É muito pesado, ele não vai suportar. Não se dá nenhum cargo para uma pessoa que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, que ainda não recebeu o chamado, né, de fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa não recebeu do Espírito Santo o chamado para ser um evangelista, e ele sendo novo convertido, ele não assentou para aprender, ele nem ainda sabe orar, ele nem ainda foi revestido de poder.
e alguém eleger ele como um evangelista, ele vai desviar. Ele não vai suportar, não vai aguentar. Por conta que a responsabilidade espiritual é grande e ele não foi escolhido pelo Senhor, mas ele foi escolhido pelo líder da igreja, pelo irmão. Então a pessoa ela acaba desviando, ela acaba saindo por conta do peso que é grande, né? Não vai saber lidar com a situação. E como quem tem muito, muito é cobrado, né? Então, Tiago disse assim, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas a gente precisa ajudar eles para que eles venham se abster das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado, né? E depois a gente virou a página e tem mais lá a fornicação, essas coisas todas aí, né? Porque desde os tempos antigos tem em cada cidade quem o pregue, cada sábado é lido nas igrejas. Então é lido desde os tempos antigos que a gente deve ser afastado do que é sufocado, da prostituição, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente come, né? Ah, mas aí a pessoa vai lembrar do que Deus mandou Pedro matar e comer todos aqueles animais rastejantes, quadrúpedes, répteis voadores que estavam no lençol e Deus mostrou para Pedro. Então, irmãos, por isso que nós devemos estar em comunhão com Cristo, para que a gente venha entender. Ele estava dizendo para Pedro sobre aqueles animais. Aqueles animais significavam as nações, os povos, raças, tribos, línguas e nações, que eram todos terríveis. Mas o Senhor diz, eu não faço eles comum. Eu purifiquei eles também têm direito de salvação. Mas não é para a gente pegar e comer coisas, gente, coisas aí, né? Ah, então Deus falou que eu posso matar e comer, então eu vou comer rato. Ah, eu vou então comer aranha. Né? Tem tanta coisa horrorosa, sendo que tem tantos alimentos puros, né? Tantos alimentos bons, e a pessoa então vai comer até sangue, né? Pessoas que fazem chouriço, essas coisas. É contra a palavra do Senhor. Está dizendo aqui, ó. Escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Quando se mata o animal, deve-se derramar o sangue na terra, cobrir, né? Vai matar uma galinha, né? Agora, graças a Deus, tem a galinha pronta lá no mercado, só comprar. Mas se você ficar sabendo que esse animal foi sufocado, você não deve comer. Né? Se por acaso na chácara, no sítio, você for matar um animal, deve-se cobrir o sangue na terra. Né? A alma volta para o pó, a alma do animal é o sangue. Então não podemos comer. Aí então está dizendo para se abster do que é sufocado e do sangue. Né? Um servo do Senhor não se deve contaminar, não conhece sangue. Não é como nós estávamos dizendo, as pessoas elas torcem a palavra do Senhor para poder fazer aquilo que ela tem vontade. E quando se diz abster do sangue, não está dizendo sobre doações de sangue, né? Que tem também algumas pessoas que diz que Deus falou para a gente não contaminar com o sangue de outra pessoa, receber transfusão de sangue. Não é isso que está escrito, não, gente. Né? Se você for um doador de sangue,
continua sendo, né? Eu doei sangue uma vez só. Eu queria doar mais, eu amo fazer isso. Mas das vezes que eu fui, não deu certo. Porque agora, né, aqui é interessante, em Botucatu, faz o exame de sangue na hora, se você pode doar ou não, né? E aí chegou a minha vez, a médica falou para mim, ai filha, você não pode doar, porque a gente precisa ter uma qualidade boa, porque você tem que comer couve, você tem que comer mais feijão, porque eu não sei o percentual, né? Eu sei que era 12, eu estava com 11. Ela falou para mim, então você vai para casa, passa mais um dia comendo bastante feijão e couve. Aí você volta aqui para doar o sangue, né? E mas é difícil, né? Porque nem tudo eu como, né? Então, mas aqueles que doam sangue, parabéns, continue doando. Porque tem alguma religião aí que diz que você não pode doar o seu sangue para o outro para não se contaminar. Mas os médicos não vão colocar um sangue contaminado em você. E receber o sangue de outra pessoa também não é contaminação, gente, é vida. E o Senhor diz, aquele que ama seu irmão dá vida pelo seu irmão. E nós sabemos que sangue é vida para nosso irmão. Só que a palavra do Senhor diz para nós se livrar do sangue, para a gente não se contaminar com sangue, gente, é com sangue de animal. Para a gente não ficar bebendo sangue de animal. A gente não pode comer coisa sufocada, né? Então, tem muitos que sacrificam animal e separam o sangue para fazer chouriço. Isso também não pode, porque o sangue é a vida do animal. É o que o Senhor diz, né? Cada sábado é lido nas igrejas, quer dizer, os irmãos repetiam isso direto, direto, direto. Não se contamine, irmãos, né? Todas essas coisas. E também, gente, para se abster das contaminações dos ídolos. Por que contaminações dos ídolos? Porque tem pessoas, irmãos, que não adoram ídolos, mas come do que é sacrificado aos ídolos. Principalmente no meio do ano, onde tem festas juninas. Comem do que tem na festa junina. Elas são sacrificadas aos ídolos, né? Tem muitas pessoas que não adoram o ídolo, mas eu vou comer com fulano de tal lá na festinha. Pessoas que comem assados, né? Na festa dos ídolos. E o Senhor diz que não é para nós se contaminar com as coisas que se oferecida aos ídolos, né? Tem muitos que oferecem balas e doce a crianças, mas elas antes foram sacrificadas aos ídolos, né? E então o Senhor diz assim, ó, pareceu muito bem, os irmãos disseram, os apóstolos disseram, os anciões também, com toda a igreja, irmãos, dizendo isso, para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente bebe e não se contaminar com prostituição, né? E fornicação. Deixa eu virar aqui. Aí eles elegeram 2 irmãos, Judas e Silas, para que pudesse ajudar os irmãos a entender as coisas necessárias do Evangelho. E no verso 29 repete que vós abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas faz muito bem, se vocês guardar.
Então não é conveniente o servo de Deus, irmãos, se prostituir, né? Prostituir, irmãos, tanto com outra pessoa e também prostituir com ídolos, né? Não é ídolo somente, gente, da fundição, a imagem de fundição. Isso aí é abominação para Deus. A pessoa deixar de adorar um Deus vivo para poder adorar um Deus que ela mesma fabricou, uma imagem que ela mesma fabricou. Para começar, ela nem sabe como que é a imagem das coisas de Deus, e ela pega e faz ali, ela, da cabeça da pessoa, ela pega e faz e adora aquela imagem de fundição que ela mesma fez. E o próprio Deus diz na palavra do Senhor em Ezequiel que o homem, ele planta uma árvore, e essa árvore, dessa árvore, ele pega metade, faz um ídolo e se prostra diante desse ídolo, e com a outra metade ele pega e faz um móvel, né, uma cadeira, uma mesa, uma cama, e depois o resto ele põe como lenha para cozinhar o pão, entendeu? Então é isso. E quem que criou essa árvore? Foi o próprio Deus, né? Então a pessoa deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. Então por isso que o Senhor fala: afasta dos ídolos, não sejam um idólatra. E outra idólatra também, gente, está aí por tudo, dentro das igrejas, pessoas que só vão na igreja se vier um cantor que ela adora, que ela goste. Hoje os cultos são movidos pelos de renome. Se tiver um cantor famoso no congresso, a pessoa vai. Ela vê a carta. Se nessa carta tiver um rosto diferente de um cantor, de pregador, aí a pessoa vai. A pessoa se torna idólatra. Os idólatras não herdarão o reino, né? Não herdarão, né, gente? Glória a Deus, irmãos. Então, a gente tem aí nas nossas mãos as regras, os estatutos, os mandamentos, para que a gente venha ter uma vida saudável, uma vida espiritual equilibrada, uma vida espiritual firme com Cristo. Nós não somos obrigados a comer nada que a gente não venha a se sentir bem. Ninguém vai enfiar dentro da nossa garganta aquilo que a gente não quer, não é verdade? Não é obrigado. Pode até pôr diante de você, mas você não é obrigado a comer, né? Você também não é obrigado a ir a algum lugar onde tem prostituições, né? Não, você não é obrigado, não é verdade? Então a gente tem que saber que o nosso Deus está nos olhando, né? O tempo todo. Glória a Deus. Irmãos, é essa meditação de hoje, né? Então é para nós se guardar, gente, para nós se proteger. Oh, glória a Deus, né? Tenhas um bom dia, que o Senhor seja o teu escudo, a tua fortaleza, o teu guia, a tua luz. E a palavra de Deus, mais penetrante do que espada de 2 gumes, venha penetrar nas juntas e medulas, e ela é muito apta para discernir as intenções dos nossos corações. Um abraço e a paz de Jesus Cristo, justo Cordeiro.